Bom, sejam todos bem-vindos novamente. Vamos dar início à nossa segunda videoaula da disciplina. Lembram que na primeira videoaula realizamos uma apresentação de todo o plano de ensino da disciplina, além de frisar em especial as datas, o cronograma nos quais vocês deverão postar as atividades, desenvolver os estudos, as leituras dos textos que são indicados, em especial a vivência da carga horária prática na unidade concedente. Nessa videoaula, nós vamos nos referir ou vamos tratar alguns pontos que são pertinentes ao projeto de atuação docente. Lembram que a carga horária destinada ao projeto de atuação docente é de 25 horas, na qual, dessas 25, 10 devem ser vivenciadas com aulas de reforço, onde vocês irão realizar os planejamentos de acordo com o modelo de plano de aula que nós já discutimos em semestres anteriores, o qual está disponível na primeira pasta, no item de apresentação da disciplina, na pasta intitulada Documentos Iniciais para a Vivência da Carga Horária Prática do Estágio 4. E 15 horas está destinada aos projetos nos quais vocês irão trabalhar com metodologias diferenciadas. Ou seja, vocês terão que utilizar, durante essas 15 horas, pelo menos uma das tendências em educação matemática que já vem sendo discutida desde outras disciplinas. Nós trabalhamos com vocês as disciplinas Metodologia do Ensino de Matemática 1 e 2, que foram trabalhadas no quarto e quinto período. Em ambas, nós discutimos sobre alguns pontos pertinentes à educação matemática e, em especial, as tendências em educação matemática. Então, vocês têm um material disponível no qual nós tivemos livros, apostilas, artigos, algumas dissertações e teses que estão disponíveis, ainda estão disponíveis lá na página, mas que vocês já utilizaram, já baixaram e podem e devem utilizá-lo agora para construir esse projeto que vocês vão vivenciar nesse semestre. Então, essas últimas 15 horas, vocês terão que vivenciar um projeto de atuação docente. No início do semestre, agora, mais precisamente nas primeiras semanas de agosto, houve alguns questionamentos, infelizmente poucos, mas com relação ao que era o projeto de atuação docente. Lembra que nós já discutimos desde o segundo estágio, desde o estágio 2. O projeto de atuação docente é nada mais que um projeto de ensino. Então, são todas as atividades que podem ser planejadas, que estão diretamente ligadas com o ensino e, em especial, a aprendizagem de matemática do discente da educação básica. Como é o nosso foco atualmente. Então, nós podemos teorizar, de acordo com Moura e Barbosa, que projetos de atuação docente são projetos elaborados dentro de uma ou mais disciplinas. Então, pode haver uma interdisciplinaridade, tá? Mas não é obrigatório que esteja. Então, você pode elaborar esse projeto apenas para as aulas de matemática, dirigidos à melhoria do processo de ensino-aprendizagem e dos elementos de conteúdos relativos a essas disciplinas ou a essa disciplina. Esses projetos são próprios da área educacional e referem-se ao exercício das funções do professor. Então, projetos de atuação docente vão desde aulas de reforço, a monitorias, oficinas, ciclo de oficinas, ciclo de palestras, gincanas, você montar um projeto intitulado, por exemplo, Dia D da Matemática, ou Leitura da Matemática, ou seja, onde você vai se utilizar de alguma metodologia dita diferenciada, com o propósito de alcançar a aprendizagem, de fazer com que os alunos alcancem uma aprendizagem na matemática. Bom, o que nós vamos discutir hoje é uma estrutura. Então, vocês terão que elaborar, como já foi dito e reforçando neste momento, vocês terão que elaborar um projeto no qual deverá constar pelo menos as 15 horas que serão destinadas a essas atividades. Pode haver alguma dúvida, mas se o projeto de atuação docente é aulas de reforço, por que não toda aula de reforço? Lembrem,
No estágio 2 e estágio 3, ficou a critério de vocês. O que era a carga horária destinada ao projeto de atuação docente, vocês poderiam vivenciar todo como aula de reforço, vocês poderiam ter vivenciado todo como oficinas, como gincana, isso ficou bem a critério. Só que a grande maioria optou por vivenciar por aulas de reforço, que é algo muito bom também para a escola. Só que nós também precisamos vivenciar, ter a cultura de levar para a escola, levar para o nosso educando metodologias diferenciadas. O que seriam isso? Materiais didáticos, manipuláveis ou não, como jogos também. Tá? Como exemplo, poderíamos citar aqui xadrez, Torre de Hanoi, a escala Kuznets, poderíamos Tangram, dominó, cartas de baralho que envolvam conceitos matemáticos, tais como operações com frações, dentre outros. Além dessa parte que envolve materiais concretos e jogos, também pode ser utilizado metodologia com a historicidade no ensino, ou seja, a inclusão da história da matemática no ensino de matemática. Também pode se utilizar a etnomatemática, ou seja, a contextualização da matemática que está presente em um grupo que pode ser um grupo de profissionais, tais como pedreiro, carpinteiro, marceneiro, pode ser para uma comunidade indígena, quilombola, então fica a critério. Então, todas as matemáticas que estão presentes em alguns grupos e que não são matemáticas que são normalmente utilizadas na academia, então fazem parte do rol do grupo de estudo da etnomatemática. Então pode ser utilizada as aulas, pode se ministrar as oficinas com essas contextualizações, ou seja, com a inserção dessas matemáticas. Também pode se utilizar das tecnologias, das TICs, a utilização de celulares com aplicativos tais como o GeoGebra, que está disponível tanto para celular como para computadores, dentre outros, uma diversidade de softwares que tem disponível, desde softwares livres e softwares que são pagos. Também pode se utilizar da tendência resolução de problemas, onde, ao invés de apenas dar atividades mecânicas, pode-se criar problemas que envolvam não simplesmente um único conteúdo, mas que exija do aluno um raciocínio maior para que possa resolver esse determinado problema, essa determinada questão. Dentre outras tendências que também foram discutidas lá nas disciplinas do 5º período. Então, o que vocês precisam agora é estruturar, Então, o que se precisa fazer agora é planejar, estruturar e aplicar um projeto de atuação docente. A estrutura mínima na qual vocês irão desenvolver esse projeto é a que nós vamos abordar agora. Lembre-se, o modelo e as orientações para a elaboração desse projeto de atuação docente está disponível na primeira pasta no ícone de apresentação, na qual está intitulada Documentos Iniciais para a Vivência da Carga Horária Prática do Estágio 4. Então, o projeto de atuação docente, ele deve ter, pelo menos, inicialmente, uma introdução que deve conter a apresentação da turma ou das turmas, que vocês não precisam trabalhar apenas com uma turma, podem ser mais de uma turma, até mesmo pode-se trabalhar com todos os alunos de um período ou todos os alunos da escola, desde que sejam alunos que estejam matriculados no Ensino Fundamental 2, do 6º ao 9º ano, ou no ensino médio. A escolha do problema, o que se pretende solucionar com o desenvolvimento desse projeto. De repente eu estou numa escola do 6º ao 9º ano e observo que os alunos têm muita dificuldade com as 4 operações.
Então, eu vou desenvolver um projeto que tem como objetivo sanar a dificuldade que os alunos têm com as 4 operações. Então, há N projetos que podem ser desenvolvidos. Como exemplo, um concurso de tabuadas. Então, isso você pode elaborar e já ter como esse item tentar sanar essa dificuldade do aluno, que é exatamente a falta de base no desenvolvimento das 4 operações básicas. Na introdução, ainda deve ter os conteúdos que serão trabalhados. Tá? Então, exatamente o que vai ser trabalhado. Se é com as 4 operações, então você vai especificar como será, quais especificamente desses conteúdos. Vai trabalhar com uma adição, com subtração, multiplicação, divisão, vai chegar a potencialização ou não, isso vocês que vão delimitar. Ainda na introdução, quais as metodologias que serão adotadas, então você já vai dar indícios na introdução com o que você vai utilizar um software, então você já vai indicar qual é o software, você vai utilizar materiais concretos, então você vai indicar quais serão esses materiais concretos. E como será a avaliação? Aqui, nesse item que vai estar pertencente à introdução, não é necessariamente a avaliação que você, pretenso professor, vai fazer com os alunos da educação básica, mas sim a avaliação de que se esse projeto realmente está tendo resultado, como você pretende identificar se houve ou não um crescimento, digamos assim, no que você está propondo. Então, os alunos conseguem enxergar, conseguem desenvolver melhor essas 4 operações? Como é que você vai visualizar isso? O que dentro do projeto, quais são os instrumentos que dentro do projeto você vai poder afirmar? Não, realmente houve uma melhora dos alunos, não houve, ou infelizmente com o projeto ficou no mesmo patamar. Além da introdução, deve ter a justificativa, onde de forma geral eu gosto de incluir a construção por meio de perguntas. Então, para a justificativa, eu gosto de indicar que deve responder pelo menos 3 perguntas. Primeira, qual é o problema identificado? Então, como é que você identificou esse problema? Qual o problema? Como você chegou nele? Segundo, que evidência pode ser apresentada de que o problema realmente ocorre na comunidade observada? Aonde você realmente enxergou esse problema? O que comprova? Não adianta só eu chegar aqui e falar, todos os alunos da educação básica têm dificuldades nas 4 operações. Mas espera aí, mas todas as turmas, de todas as escolas, de toda a região do estado ou país? Não, tem algumas regiões que as dificuldades são pontuais. Então há características diferentes. Então isso aqui que você vai levantar na justificativa. E a terceira pergunta, por que é importante resolver esse problema? Isso vai ajudar em quê? O seu projeto, o desenvolvimento desse projeto vai ajudar em quê? Lembre que, obviamente, o desenvolvimento do projeto já vai ajudar na sua formação como pretenso professor de matemática. Mas, para além disso, também tem que contribuir para os alunos, para a escola na qual está lhe recebendo para vivenciar o estágio. Então, no que os alunos da escola, na qual você irá desenvolver esse projeto, vai ganhar com a vivência desse projeto. Então isso você tem que responder aqui na justificativa. A terceira parte do projeto é a delimitação do problema. Nesse item, vocês precisam pelo menos responder essas 3 questões. Primeira, por que o problema ocorre? Então, você já indicou qual é o problema, você já apontou quais são as evidências que lhe chegaram a concluir que existe esse problema. Agora você precisa investigar o porquê esse problema está ocorrendo. Por quê? Como você vai apresentar possíveis soluções para um problema se você não sabe como que esse problema está ocorrendo? Então, para que se construa, para que se planeje um projeto, você precisa, no período inicial, que nesse caso é o período em que você estava vivenciando a carga horária de observação e coparticipação, e muitos já estão na mesma escola desde o estágio 1,
então já tem pelo menos 3 semestres que já estão vivenciando o dia a dia com esses alunos. Então agora você já deve ter condições de afirmar o porquê que esse problema está acontecendo. Então já consegue indicar quais são as causas desse problema. Isso é importante porque a partir das causas do problema você vai indicar possíveis hipóteses, ou seja, possíveis soluções para esse problema. A segunda questão é o que os outros pesquisadores dizem a respeito do problema, ou seja, da hipótese escolhida. Nesse caso, nesse item, você vai fazer uma pequena investigação teórica sobre a temática que você vai abordar no seu projeto. Se você vai abordar a dificuldade dos alunos em compreender funções afins, que geralmente é trabalhado no primeiro ano do ensino médio, existem centenas ou milhares de trabalhos que já abordam esse tema. Então você vai fazer uma discussão com esses autores. Que trabalhos são esses? Vocês vão pesquisar via internet, artigos, dissertações, teses, livros, que muitas vezes tem no próprio polo ou campus da UFT. Então vocês vão buscar uma outra visão para que isso amplie sua visão, que vocês vão compreender com isso que muitas vezes o problema que você está indicando na sua escola, na escola em que você está vivenciando a carga horária prática do estágio, não é uma coisa pontual. De repente é algo que vem acontecendo em larga escala no estado, no país ou até no mundo. Então isso vocês precisam ter essa visão, essa totalidade. E como terceira pergunta, que vocês precisam responder nesse item é: que evidências podem ser apresentadas de que a hipótese fornecida é verdadeira? Ou seja, por que alguém deveria acreditar nisso que estou dizendo? Isso você já está começando a construir desde o item anterior. Você já apresentou lá. Quais são as evidências que comprovem a sua hipótese? Agora, nesse item, você vai reafirmar e fundamentar de uma melhor forma quais são as evidências de que esse problema está acontecendo. Você precisa escrever o texto de uma forma que faz com que o leitor acredite no que você está apontando. Então é isso. A escrita não deve ser com forma de achismo, não deve ser com uma forma generalizada, mas tem que ser de uma forma fundamentada. O quarto item que deve existir no projeto são os objetivos, desde o objetivo geral aos objetivos específicos. No objetivo geral, o seu texto deve apresentar as consequências gerais resultantes de consecuções dos objetivos específicos. Ou seja, o que você quer alcançar com a aplicação desse projeto. Mas como assim alcançar? Não é para você, pretenso professor. Esse alcançar com os alunos. Ao final da vivência desse projeto, você já pode pensar assim na hora de construir. Ao final da vivência desse projeto, o que os alunos devem ser capazes. Tá? Então, se retornarmos ao tema que eu usei como exemplo anteriormente, funções afins, os alunos serão capazes de reconhecer, contextualizar e aplicar conceitos pertinentes às funções afins. Por exemplo, poderia ser um objetivo geral. Só que para chegar nesse objetivo geral, precisam de objetivos mais pontuais, objetivos que são mais diretos, que nós chamamos de objetivos específicos. Então, qual o quantitativo de objetivos específicos? O máximo possível, o que realmente possa ser realizado. Mas às vezes pense assim, estou falando o máximo possível. Não quer dizer que eu quero que vocês coloquem aqui 20 objetivos específicos, não. Vocês podem realizar, podem alcançar esses 20 objetivos? Se não podem, podem 3, 4, 5, 6. Então é esses que vocês vão colocar. Objetivo específico, entre eles, de uma forma bem direta, lembrando que nós já trabalhamos em videoaulas anteriores.
O objetivo sempre deve ser iniciado por um verbo, compreender, apresentar, conceituar. Então, esses objetivos, dentre um outro rol de verbos, que eu deixei mais alguns exemplos lá nas orientações e modelos que estão na primeira pasta, vocês vão indicar o que o aluno será capaz de desenvolver com a aplicação do projeto que vocês estão planejando. Então, esse é o item 4. Concluídos os objetivos, agora você vai para o ponto central de todo e qualquer projeto, assim como de todo e qualquer planejamento. Desde plano de aula, plano de pesquisa, plano de atuação docente, que pode ser um plano de ensino, que pode ser um plano de pesquisação, dentre outras, que é exatamente a metodologia. O que é a metodologia? É a parte em que você vai apresentar todas as ações que serão desenvolvidas, né? Quem vai participar, como vai participar, em que momento irão participar. Então, para que isso fique um pouco mais claro, eu deixo aqui algumas perguntas com o intuito de que, à medida que vocês forem respondendo essas perguntas, vocês vão conseguir construir a metodologia do trabalho de vocês, do projeto de atuação docente. A primeira é, quem vai participar dessa intervenção, dessa proposta, desse projeto de atuação docente? São todos os alunos? Por quê? Se são todos, ou se é só uma turma, ou se é só um grupo, tá? Das escolhas dos sujeitos que participarão do projeto de atuação docente. Então, o que lhe fez chegar a essa seleção, desse quantitativo, ou desse grupo de alunos? Então, isso você precisa já começar a descrever no início do texto da sua metodologia. Como segunda pergunta, estou deixando aqui, que material será utilizado durante a aplicação das atividades? Além de você apresentar o material, mas lembre que lá na introdução você já começa apresentando esse material. Só que introdução é você dar indícios para o leitor do que ele vai encontrar com o decorrer da leitura do trabalho. Aqui na metodologia, além de você indicar, apresentar qual é o material que vai ser utilizado, você vai justificar o porquê que você está utilizando esse material. É uma torre de Hanoi? Explique por que a torre de Hanoi. Se vai trabalhar, por exemplo, com potenciação, se o seu tema é potenciação no 6º ano. Fundamente, teoricamente, pode ser com base de algum texto, pode ser com uma base prática, o porquê da utilização da torre de Hanoi é importante para ampliar a aprendizagem dos alunos que vão participar do projeto. Tá? Terceira pergunta, quais atividades serão desenvolvidas durante a aplicação do projeto de atuação docente? Ou seja, definir o que será desenvolvido com os alunos, objetivando a aprendizagem matemática dos mesmos. Quando lhes pergunto nesse item quais atividades, quero que vocês descrevam detalhadamente os momentos que estão planejando para esse projeto. Vocês podem até, lembrem que lá no plano de aula, na metodologia, eu sugeri que vocês dividissem em momentos. Isso você também pode fazer aqui, para responder essa terceira pergunta, essa terceira questão. Vocês podem dividir os momentos. O que vai ser feito no primeiro momento? Uma apresentação teórica do conteúdo, como exemplo, né? Do conteúdo X. No segundo momento, a apresentação do material didático ou do software, deixar os alunos manusear esse material. No terceiro momento, a utilização desse material, até você chegar no final em que a utilização desse material está ampliando o conhecimento dos alunos com relação ao conteúdo matemático que está sendo trabalhado. Então, é isso que vocês precisam descrever para responder essa terceira questão da metodologia. Na quarta questão, de que forma, passo a passo, a intervenção ocorrerá? Então, a terceira e quarta questão, elas estão basicamente questionando o mesmo item, porque é um item principal, primordial para um projeto, para qualquer projeto, desde pesquisa, atuação docente, ensino, todos. Você descrever o como, é o seu planejamento, o como vai ser desenvolvido. Detalhes, aqui vocês não tenham medo, não tenham vergonha de descrever.
para que você desenvolva um projeto, você já tem que imaginar o início até o último minuto que você vai vivenciá-lo. Então, esse imaginar, você vai escrever, para que eu e os demais pessoas que vão ler o projeto de vocês, possam entender, possam visualizar o como vai ser trabalhado com os alunos. Uma quinta questão, dentro da metodologia, você vai apresentar quais são os resultados esperados. O que vai sobrar no final dessa intervenção, ou seja, dessa vivência prática. Que espécie de material será produzido? Se, por exemplo, vocês irão trabalhar com os alunos a construção de um material concreto, ou se essa produção vai ser uma produção intelectual, no que se refere aos alunos a chegarem a adquirir determinado conhecimento ou aprofundamento do conhecimento em um determinado conteúdo. E por último, a última questão referente à metodologia, eu lhes questiono aqui como você vai provar, provarei, no caso você que estará aplicando, que a intervenção foi bem sucedida ou não. Como será feita a avaliação da atuação docente? Lembre, a avaliação da atuação docente não é necessariamente a avaliação do discente, do aluno que vai participar, mas uma avaliação no geral. Como você pretende sinalizar, avaliar, apresentar que esse projeto deu resultados, em especial resultados positivos para a aprendizagem dos alunos. Então isso você vai indicar aqui. Quais são os indícios que vão lhe indicar o que você vai olhar durante a aplicação do projeto para poder afirmar o projeto teve rendimentos positivos, os alunos aprofundaram o conhecimento em determinado conteúdo, ou os alunos conseguiram contextualizar ou conseguiram aplicar determinado conteúdo. Isso você precisa indicar aqui no fechamento da sua metodologia. Então, nesse item, a metodologia, não tenham vergonha, não tenham medo de escrever. Nesse vocês têm que descrever detalhadamente, colocar o máximo possível de informações para que nós possamos realmente visualizar como está sendo a vivência desse projeto. Fechando, os itens que são obrigatórios para o projeto de atuação docente, assim como praticamente qualquer outro projeto, vocês precisam apresentar um cronograma. Então lembrem que esse cronograma do projeto aqui tem que estar em parceria, tem que estar em acordo com o cronograma da disciplina, que foi discutido, que foi apresentado na última videoaula, que está lá no plano de ensino, todos podem e devem acessar, baixar, salvar, para assim que tiverem qualquer dúvida, irem ler o plano de ensino. Então vocês vão colocar. Lá no modelo que está disponível na primeira pasta, eu coloquei inclusive um exemplo de plano, de cronograma. É uma coisa bem simples, no qual haverá um quadro em que você vai descrever as atividades e quando que essas atividades vão ser vivenciadas. Por exemplo, a primeira atividade será uma apresentação teórica do conteúdo. Vai ser vivenciada na primeira semana de setembro, na segunda, na terceira, na primeira semana de outubro. Isso você vai indicar certinho. E o último item é a bibliografia. Quais foram as referências que você utilizou? Isso aqui você vai indicar livros, artigos, teses, dissertações, sites. Então, todos os elementos em que você buscou uma fundamentação teórica para a elaboração do seu projeto. Tá? Então, no modelo, também no modelo que deixei lá, há algumas orientações com relação à normatização, com base na ABNT, e deixei alguns exemplos. Um exemplo de como referenciar um artigo, de como referenciar um livro, uma tese, um site. Então, vocês vão observar, à medida que forem surgindo dúvidas, já vão postando essas dúvidas nos fóruns que serão disponibilizados. Bom, aqui encerra a estrutura do projeto de atuação docente, o qual vocês precisarão planejar, escrever, postar e aplicar. Tá? Vale lembrar
algumas observações. Todo projeto ele possui elementos pré-textuais, textual e pós-textual. Geralmente, como pré-textual, é a capa, folha de rosto. Dedicatória e agradecimentos é muito opcional, principalmente para projeto, praticamente não se utiliza. Lista de tabela, caso teira, ou figuras, caso você já queira colocar a imagem do material concreto que vai ser utilizado, ou da escola, do espaço onde você vai desenvolver esse projeto, e o sumário que é obrigatório ter. Então esses são elementos pré-textuais. Os elementos textuais é a introdução, o desenvolvimento, que é basicamente todos os itens, e uma conclusão. Não é obrigatória para o projeto, porque você não conclui o que você ainda não vivenciou, o que você não aplicou. E os elementos pós-textuais são referências, anexos, apêndice. Vale lembrar a diferenciação entre apêndice e anexo. Apêndice é o material que você produziu para o seu projeto. Por exemplo, você montou uma sequência didática. Então, essa sequência didática ela vai vir como um apêndice. Anexo é um material que você utilizou de um terceiro para a aplicação do seu projeto. Por exemplo, você utilizou uma sequência didática que foi desenvolvida por um mestrando da Universidade Federal do Pará, lá do Programa de Mestrado de Ciências em Educação. Então você vai colocar em anexo. Se você produziu, se é fruto da sua pesquisa, é apêndice. Se é um trabalho externo, vai ser um anexo. E pode haver, mas não há como necessidade, uma capa final ou uma quarta capa. Ainda dentro das observações, vale lembrar alguns temas. No modelo, que já está disponível lá na pasta, vocês vão verificar que o trabalho já está previamente formatado, assim como todos os demais trabalhos que eu peço durante todas as disciplinas que nós já trabalhamos. Mas nunca é demais ressaltar alguns elementos que são pertinentes à formatação. Eles são comuns para todos os trabalhos acadêmicos, inclusive o TCC que vocês vão desenvolver no final desse semestre. Vocês precisam planejar, aplicar, escrever e apresentar até o final desse semestre. Então, como formatação, a paginação, toda a numeração deve ser à direita, na parte superior, como exemplo aqui. A contagem deve ser realizada a partir da folha de rosto, ou seja, nunca se conta a primeira página, que é a capa, passa a contar. Se for selecionar lá no Word, ela fica como 0. A partir da segunda folha, que é a folha de rosto, passa a ser 1. Citações, elas são todas as falas de terceiros, ou seja, de autores que vão fundamentar a sua discussão. Ela pode ser uma citação direta, pode ser uma citação de segunda mão, que popularmente, academicamente, é utilizada como APUD, ou citações indiretas. A citação ela é considerada como citação direta quando você extrai exatamente o que está no outro texto. Você vai extrair palavra por palavra, ponto por ponto. Então, ela é uma citação direta e vai colocar no seu texto, no seu trabalho. Se essa citação tiver até 3 linhas, ela vai ficar no parágrafo normal do seu texto, com uma fonte normal, né, que é o fonte 12, em itálica ou Arial, espaçamento em meio. Isso se ela tiver até 3 linhas. Aí lembra que tem que ter o autor, trazer o autor, por exemplo, Souza, o ano, por exemplo, 2012, e a página, por exemplo, 13. Então, Souza, 2012, página 13. Se essa citação tiver mais de 3 linhas, lembrem que ela precisa ser recuada 4 centímetros da esquerda. Então, vocês vão formatar, recuar 4 centímetros. O espaçamento precisa ser simples e a fonte precisa ser inferior à fonte do texto. Fonte do texto é 12. Então, isso quer dizer que você pode utilizar na citação direta com mais de 3 linhas, fonte 11
fonte 10 ou até menor. Normalmente se utiliza fonte 11 ou fonte 10. De regra geral, a grande maioria das revistas acadêmicas utilizam a fonte 10. Só que fica a critério. O que não pode é no mesmo texto ter uma fonte 11 e uma fonte 10. Vocês escolhem. Querem deixar 10? Então deixa tudo 10. Todas as citações, tudo, lembrando que são todas as citações que possuem mais de 3 linhas. Isso são citações diretas. Citação de segunda mão segue as mesmas regras das citações diretas. A única diferença é que você vai colocar a palavra apud. Isso quer dizer, você está pegando uma citação que já estava num texto. Então você lê um texto lá da Vasconcelos, que é uma das autoras que nós estamos utilizando para o estágio 4. Dentro da Vasconcelos, dentro de um dos textos da Vasconcelos, de repente ela citou a pimenta. Então o que vai acontecer? Você está fazendo uma citação da citação. Bom, se fosse assim, ficaria Vasconcelos, apud, desculpa. Vou voltar. Bom, sendo assim, ficaria Pimenta, apud, Vasconcelos. Ou seja, você está incluindo a fala da Pimenta que está no texto da Vasconcelos. Então, ou seja, é uma citação da citação. Segue as mesmas regras para citações diretas. Se tiver até 3 linhas, deve vir dentro do texto, entre aspas. Se tiver mais de 3 linhas, deve ser recuada 4 centímetros da esquerda, espaçamento simples e fonte inferior, que pode ser a 10 ou a 11. O terceiro tipo de citações são citações indiretas. Nas citações indiretas, é a sua compreensão do que o autor está trazendo no texto. Então, você vai colocar lá, por exemplo, Vasconcelos 2012. Então, é o que você está compreendendo que ela traz naquele texto. Então, você não vai trazer com as palavras da autora. Você vai colocar as suas palavras. Isso compreende como citação indireta. Nesse caso, não tem que utilizar aspas, não precisa recuar. Então, ela vai dentro do texto normal como parágrafo normal. Finalizando, sempre deve haver nota de rodapé quando for necessário, no sentido de dar mais clareza para o texto. Ou então você utilizou uma palavra, um termo, uma expressão que não é exatamente o ponto do texto que você está escrevendo, mas que compreender aquilo é importante para o leitor. Você coloca uma nota de rodapé ali para esclarecer. E além disso, as especificações, só para finalizarmos. Lembrem, o texto normal, espaçamento entre linhas de 1,5 cm, a margem direita e a margem direita e a margem inferior deve ter 2 centímetros, a margem esquerda e a margem superior devem ter 3 centímetros, a numeração da página deve ser no cabeçalho, na parte superior direita, lembrando que não conta a primeira folha, que é a capa, e ela não aparece até o sumário. Ela só vai aparecer a partir da introdução. Então, isso aqui seria, se fosse um material impresso, como vai ser o caso para vocês utilizarem lá no TCC, papel sulfite A4, e a fonte eu deixei aqui Arial 12, mas ela pode ser também Times 12. Bom, sendo assim, estamos finalizando a nossa segunda videoaula, onde tratamos sobre a estruturação do projeto de atuação docente. À medida que forem aparecendo dúvidas, eu sempre reforço isso, voltem o vídeo, assistam, observem cada detalhe, lembrando que está disponível na primeira pasta o modelo com orientações para ser elaborado esse projeto de atuação e que vocês devem participar dos fóruns de dúvida. Não deixem essas dúvidas para a última semana letiva. Não deixem, é impossível sanar, é impossível ter que ficar apagando os incêndios
nas últimas semanas. É impossível conseguir apagar todos os incêndios que surgem nas últimas semanas. Vão construindo, agora nessas primeiras semanas, já elaborem o projeto, não deixem para as últimas semanas. À medida que forem vivenciando, já vão digitando o relatório. Se vocês fizerem a cada etapa, já forem digitando o relatório, com certeza ao final do semestre já vão estar com o relatório pronto. Não terão a correria de saber se vai estudar para a prova X, Y, ou se vai concluir a carga horária do estágio, ou se mesmo tendo concluído, não vou conseguir fazer o relatório. Infelizmente, se não conseguirem vivenciar, vocês precisam vivenciar toda a carga horária prática. Infelizmente, se não conseguirem vivenciar essa carga horária, não estarão obtendo aprovação na disciplina, o que vai protelar, vai prorrogar um pouco a conclusão do curso. Então fique atento, a carga horária para esse semestre está bem inferior à dos semestres anteriores, a carga horária prática do estágio. Ela não é limitadora. Por que eu afirmo que ela não é limitadora? Nos estágios anteriores, vocês tinham que estagiar em uma ou no máximo 2 turmas. Ou seja, vocês poderiam vivenciar no máximo 8 horas aulas por semana. Nesse não, vocês podem vivenciar o que a lei permite, porque vocês não vão estar regenciando. Então, o que a lei permite? Até 30 horas por semana ou até no máximo 6 horas por dia. Então, vocês podem se organizar e vivenciar toda a carga horária do estágio em um período bem inferior ao que está no cronograma, que nós deixamos lá no plano de ensino. Esse cronograma é o máximo do máximo, o que nós pensamos, na pior das hipóteses, vai precisar desse tempo todo. Mas provavelmente vocês não precisam de 1/3 daquele tempo. Então, quanto mais ágil vocês forem, mais tempo terão para trabalhar com o trabalho de conclusão de curso, para estudarem e realizarem as disciplinas de outras disciplinas, para estudarem e realizarem as provas de outras disciplinas. Então, tenhamos todos uma excelente semana produtiva e até um próximo vídeo.